todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo quanto houve naquela terra, houve uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Amados irmãos, essa passagem é uma passagem conhecida. Esse capítulo 15, ele começa pela parábola da ovelha perdida. E depois ele continua com a parábola da dracma perdida. E dá continuidade à parábola do filho pródigo perdido. Primeiro eu quero dizer para você que o texto áureo da Bíblia Sagrada diz assim, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero contar para você sobre o plano de salvação de Deus para a humanidade. Nunca foi e nunca esteve no coração de Deus que a humanidade se perdesse, que a humanidade, como alguns pregam por aí, fosse para o inferno. O inferno é real, o céu também é real, mas o pensamento de Deus era que o homem se arrependesse, que o homem se arrependa dos seus pecados e assim tenha um encontro real com ele para fazer a sua passagem para as mansões celestiais. E a Bíblia conta uma certa parábola de um pai que tinha 2 filhos, um mais novo e um mais velho. E o filho mais novo resolveu pedir a seu pai a parte que lhe cabesse, a parte que era sua. Ele queria a parte dos seus bens. Todo mundo sabe que um filho só tem direito a uma herança depois que o seu pai ele morre. Naquela época era assim. Porém, ele pediu para que o seu pai lhe desse o que era dele, para ele viver dissolutamente. E o seu pai, amando tanto o seu filho, ele deu aquilo que ele pediu. Ele deu aquilo que ele falou, aquilo que ele exigiu. E a Bíblia diz que o seu filho pegou aquilo que lhe pertencia depois de alguns dias e foi viver em uma terra longínqua. Foi viver, pastor Daniel, longe do seu pai. Foi viver distante do seu pai para viver uma vida de pecado e do mundo. E aí a Bíblia diz que aquele jovem tinha mulheres, né? Porque dá a entender que se ele foi farrar, tinha mulheres, tinha bebida, e foi-se embora. Quantos jovens hoje em dia saem da casa do Senhor e vão embora para o mundo, para viver dissolutamente, para viver sua vida ao seu bel prazer. Mas o pai, ele amava aquele filho. Ele amava aquele filho mais novo também.
Ele sabia que aquele filho necessitava, precisava do acalento de seu pai. Porque tem filho, pastor Daniel, missionária Luciana, presbítero Marcos, e quando sai da casa do pai, não quer mais saber do pai, não quer saber muitas vezes mais da sua mãe. Mas a Bíblia diz, amada igreja e amados irmãos, que aquele filho, ele foi embora, viveu dissolutamente, gastou todo o seu dinheiro, e quando o dinheiro foi embora, os amigos foram embora. Porque quando você tem dinheiro, você tem aqueles que batem no seu ombro e dizem: ei, tu é o cara, tu é meu amigo, tu és meu irmão, eu estou contigo. Mas quando você chega ao fundo do poço, eu sou acostumado a dizer que o fundo do poço é o lugar mais visitado de toda a face da terra. Mas você não vê ninguém postando foto lá no fundo do poço. Você não vê ninguém postando foto no Facebook, no Instagram, ou em qualquer outra plataforma que está no fundo do poço. E aí quando o homem chega no fundo do poço, a mulher chega no fundo do poço, só tem um que pode ajudar. E quem é este? Este é Jesus. Jesus é aquele que liberta. Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que salva. Jesus é aquele que, em suas pregações, eu sou acostumado a dizer que Jesus, aonde entrava, com quem falava, onde ele ia, alguma coisa acontecia. Permita-me fazer um link aqui nessa mensagem dizendo que Jesus entrou na cidade de Betânia e Lázaro, que estava 4 dias morto, ressuscitou. Porque Jesus chega na porta do sepulcro e chama por Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Jesus entrou na cidade de Naim e a viúva vinha com seu filho, já tinha perdido o seu marido e agora estava perdendo o seu filho. E a Bíblia diz que ela, aleluia, teve um encontro com Jesus e Jesus disse àquela mulher: não chores, e salvou o seu filho, ressuscitando aquele menino. A Bíblia diz que Jesus, ele passou entre Samaria e Jerusalém. 10 leprosos gritaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus parou e liberou a cura para aqueles homens. A Bíblia diz que Jesus, irmãos, ele entrou dentro do barco onde estava Pedro, João, onde estava todo mundo. E o barco foi açoitado pelas ondas. E Jesus chega lá e diz a seguinte palavra: vento, te acalma. Mar, te aquieta. Vento, e te acalma, mar. E a Bíblia diz que fez-se uma grande bonança. E os homens que estavam ali perguntavam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Eu quero te apresentar este homem chamado Jesus, que aqui foi sendo trazido na parábola como ele que está esperando o seu filho, que saiu de casa, que abandonou a sua casa. E Deus, ele fez milagre acontecer nessa terra. Deixa eu dizer para você, talvez você já cantou, talvez você já orou, talvez você já clamou, talvez você já leu a Bíblia, talvez você já foi pastor, já foi cantor, já foi presbítero, talvez, não importa quem você foi. O que importa é que Jesus, ele quer fazer um milagre na tua vida. Que Jesus quer transformar a tua vida
como transformou água em vinho. A Bíblia diz que o filho acabou com tudo. O dinheiro foi embora, os amigos foram embora, mas o pai ainda estava ali esperando. Eu quero te dizer que o teu pai, ele ainda está te esperando, que o teu pai ainda te ama, que ele ainda está esperando você pelo mesmo caminho e pela mesma porta que você saiu. Ele está te esperando voltar para o seio da sua casa. O pai ainda está te esperando. Você que está desviado da casa do pai. Você que está desviado do caminho do pai. O teu pai que te ama. O teu pai que te ajuda. O teu pai que está contigo. O teu pai que quer você com ele. É este pai que quer fazer um milagre na tua história. Pois ele está te esperando você retornar. Você voltar para a casa do pai. A Bíblia diz que aquele jovem, quando o dinheiro acabou, ele procurou um emprego naquela cidade. E quando ele procurou um emprego naquela cidade, o emprego que foi dado a ele foi para apacentar porcos. Eu acredito, pastor Daniel, presbítero Marco, missionária Luciana, que aquele emprego era um emprego mais decadente para quem era judeu. Porque judeu não podia comer, nem tocar em porco e nem comer carne de porco. Imagina que ele foi cuidar de porcos e a Bíblia diz que ele desejou comer as bolotas do porco, porque ninguém dava nada para que ele pudesse comer. Talvez você saiu da casa do pai à procura dos prazeres da vida. Talvez você saiu da casa do pai atrás de vantagens que o mundo te ofereceu. Mas eu quero dizer para você que o pai, ele te chama depressa para você voltar ao primeiro amor, para você voltar para a casa dele. O pai está te esperando, ele está te chamando para que você retorne para ele, para que você refaça diante dele a sua aliança. A Bíblia diz que o que é confessado diante dos homens também é confessado diante de Deus. A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confessa que Jesus Cristo é o Salvador para a glória de Deus Pai. Aleluia. Entenda que o plano de Deus para a tua vida não é que você esteja na sarjeta, Eu creio. que você não esteja jogado, que você não esteja para baixo. O plano de Deus, ele vai além disso. Deus, ele tem o melhor para você. E ele está te chamando, filha, eu estou te aguardando. Volta correndo. Eu estou te aguardando. Volta para minha casa. Porque Jesus Cristo, ele quer fazer aquilo que você não pode fazer pela sua vida. Ele quer te libertar deste pecado. Porque Deus nos formou, o diabo nos transformou, nos deformou. Deus, veja só, Deus nos formou lá no Éden. O diabo nos deformou e Jesus Cristo nos transformou. E é isso que ele quer fazer na tua vida. Ele quer que você seja conhecido não mais por apelido, não mais por vulgo. Ele quer que você seja conhecido como uma serva de Deus, como um homem de Deus, como um missionário, como um diácono da igreja. Ele quer que a sociedade olhe para você e veja que você mudou. Talvez você está dizendo, pastor, mas para mim não tem mais jeito. Ei, Deus pode Aleluia. dar jeito naquilo que não tem jeito.
Basta você crer, acreditar e confiar em Deus. Se tu confiares em Deus, Deus fará uma coisa tão grande na tua vida, que a tua vida será transformada da água para o vinho. Se roubava, não rouba mais. Se mentia, não mente mais. Se adulterava, não adultera mais. Porque Deus transforma. O Evangelho, a Bíblia diz lá em, se não me engano, 1 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Chegou o momento de você vivenciar o melhor de Deus. Aquele jovem disse, ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão por fartura? E eu estou aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei perante os céus, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus trabalhadores. E quando ele voltou para casa, o pai já estava ali esperando, porque o amor do pai é muito grande, ele está te esperando para você reatar sua aliança, para você voltar para Cristo, para você refazer o teu contato com Deus. E ele voltou e o pai matou um boi, deu uma festa, porque o pai matou aquele boi em sinal de redenção, que o filho estava perdido, mas foi achado. Mas sempre tem alguém que não quer ver a vitória do outro, né? O irmão chegou lá e quando viu aquela festa perguntou o que era. É teu irmão que voltou, ele encheu o coração. Vai ter gente que vai gostar que tu vai voltar para Jesus, mas vai ter gente que não vai dar valor nenhum porque tu voltasse para Cristo. O importante nessa madrugada é que você volte correndo para Cristo.